Então, bom dia, muito bem-vindos. Obrigado por terem aceitado o desafio de se juntarem a nós na Bolsa Turismo Lisboa. Esta é a terceira edição da conferência Smart and Green Tourism, organizada pela revista Ambitur e Ambiente Magazine. Uma iniciativa que acontece através do apoio e participação ativa da equipa da AIP BTL. Obrigado, Dália, gestora da Bolsa Turismo Lisboa, por nos ter lançado nesta aventura há mais de 3 anos. Trilhamos agora um caminho cuja consolidação acompanhamos de ano para ano. Esta é uma iniciativa que se desenvolve desde a primeira hora, sustentada pelo apoio dos moderadores dos painéis. A eles compete um papel decisivo em cada tema para que se consiga extrair o essencial dos nossos oradores. Assim foi na primeira edição, com Luís Araújo e Gonçalo Rebelo Almeida, e na segunda edição, com Sofia Santos da Systemic e Inês Costa da Deloitte. Agradeço nesta edição a colaboração frontal e envolvida de Gonçalo Rebelo Almeida, nosso repetente, e Manuel Eiras Antunes da Deloitte. Miguel. Agradeço também à ANA Aeroportos, TAP, EasyJet e MSC, através dos representantes que aqui têm hoje, por terem abraçado de imediato o nosso convite, assim como à Vila Galé, a HP, Turismo Portugal e Booking, por nos pouparem o trabalho de procurarmos oradores alternativos para o que propusemos. Muito obrigado. É para mim uma grande responsabilidade estar aqui hoje. Responsabilidade inerente de representar aqui a Ambitur e a Ambiente Magazine e as suas equipas. Uma grande responsabilidade ao organizarmos esta terceira conferência. Pretendemos com estas iniciativas, ou temos responsabilidade nestas iniciativas, em trazermos novas abordagens para o setor, com enfoque na sustentabilidade e reforço na sustentabilidade ambiental para cima do palco. Em trazer novos intervenientes que nos deem uma outra visão, a sua visão. Em trazer aqueles que têm algo para nos mostrar ou explicar. Esta é a lógica deste desafio contínuo, que só tem razão de ser se for ao encontro do que esta plateia anseia ouvir. Apelo, por isso, à plateia que ajudem na colocação de questões através do QR Code que irá aparecer no ecrã, slide, que vos leva diretamente para a tal plataforma onde podem digitar as vossas questões. Concluindo, este é um desafio que procura contribuir para o desenvolvimento de uma atividade económica mais sustentável, mas, acima de tudo, mais responsável. Obrigado a todos. E para a sessão de abertura desta conferência, gostaria de convidar o Dr. Carlos Abade, Presidente do Turismo de Portugal, a subir ao palco. Ora, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Gostaria, antes de mais, de agradecer o convite à Ambitur e à Ambiente Magazine, na pessoa do Pedro Cherry, pelo convite que me foi feito para estar aqui presente. É com muito gosto, é uma grande honra. Saudar, agradecer a presença de todos. Permitam-me só que faça aqui uma especial saudação aos meus colegas do Turismo Portugal, porque estão de facto aqui em grande número e queria aproveitar este momento também para lhes agradecer publicamente o esforço que todos os dias fazem para que o setor tenha condições sempre mais favoráveis para que as empresas possam criar valor. Mas saúdo todos os presentes e é muito bom vê-los aqui a discutir temas tão importantes como o tema da sustentabilidade. Deixem-me só recordar um pouco os números de 2023, que todos vós já sabem, mas é sempre bom dar nota disso, porque de facto 2023 foi um ano particularmente bom para o turismo em Portugal. Em 2023 foram atingidos mais de 77 milhões de dormidas em todo o país, 30 milhões de hóspedes e mais de 25 mil milhões de euros de volume de receitas de turismo. Se tivermos em conta que em 2021, à altura em que estávamos de facto no meio da pandemia, tínhamos fixado um objetivo que era atingir em 2027 27 mil milhões de euros, verificamos que com os números de 2023 nós ficámos a praticamente 7,6% de atingir já este ano aquilo que era o objetivo definido para 2027. E isto não foi porque a ambição foi pequena, a ambição foi de facto muito grande.
Se virmos aquilo que foi o desempenho do setor a nível mundial, verificamos que em 2023, a nível mundial, os números ficaram a cerca de 90% daquilo que eram os números de 2019. E Portugal está claramente acima disso e, de facto, claramente acima daquilo que é a média do crescimento mundial. Isto é naturalmente motivo de satisfação, como é evidente, são bons números, motivo de orgulho. São números que não são meus, não são do Turismo de Portugal, são das empresas, porque de facto as empresas é que criam valor, é que criam emprego, mas é sobretudo uma responsabilidade que recai sobre o setor do turismo, porque o setor do turismo afirma-se cada vez mais como de facto o grande motor de crescimento da economia nacional. E isso é de facto uma dimensão que o turismo está habituado a já ter bem presente, mas que nos obriga a olhar para o futuro sempre com uma redobrada atenção. Já saíram ontem os números de janeiro deste ano, pelo menos as estimativas rápidas, e verificamos que, depois de termos o ano passado num primeiro trimestre muito forte, se bem se recordam, o trimestre do ano passado foi o primeiro trimestre sem as consequências da pandemia Covid e, portanto, um trimestre bastante forte, verificamos que janeiro manteve os números de janeiro do ano passado, com um pequeno acréscimo do número de hóspedes em 2,8%, e em valor de receitas turísticas, aquilo que é a estimativa é que janeiro tenha crescido 12% face àquilo que foi o desempenho de janeiro do ano passado. O que significa que, de facto, que este crescimento em valor, que é aquilo que, de facto, é o nosso objetivo, é algo que continua, efetivamente, a ser atingido. Mas, como dizia, de facto, olhar para o futuro significa perceber o que é que nós podemos fazer e continuar a fazer de diferente. Enfim, eu vou dizer que, de facto, temos feito todos um bom trabalho, porque é evidente, os números dizem isso, temos feito um bom trabalho, mas eu diria que daqui para a frente temos que fazer mais e melhor. E isso significa olhar para os desafios que nós temos pela frente e lidar com eles da forma mais inteligente possível. E um dos desafios é, efetivamente, o desafio da sustentabilidade. Hoje, a dimensão da sustentabilidade está em todos os fóruns onde nós vamos. Não é porque é moda, é porque é verdadeiramente estrutural. E isto é uma dimensão que não tem a ver só, e já era suficientemente importante, com aquilo que é a responsabilidade de cada um de nós, de cada empresa e de cada organização para que esta dimensão da sustentabilidade seja cada vez mais uma realidade. É também um imperativo de negócio. Ainda há uns tempos atrás estava numa mesa redonda sobre o tema e a determinada altura alguém disse qualquer coisa como isto. Bem, eu vou primeiro preocupar-me em ter lucro e depois preocupo-me com esta questão da sustentabilidade. E de facto isto é a visão mais errada possível do tema, porque verdadeiramente hoje criar valor sem sustentabilidade não é possível. É uma equação que não existe. A dimensão da sustentabilidade é algo que está intrínseca ao processo de criação de valor. Ou então estamos a falar de outra coisa. Eventualmente podemos estar a falar de lucros temporários. Não estamos a falar de criação de valor de médio prazo, de criação de riqueza. E esta é uma dimensão que se aplica, quer que estejamos a falar ao nível das empresas, quer estejamos a falar ao nível dos territórios. Hoje, e saúde a Ambitur também pelos temas específicos escolhidos, porque o tema da sustentabilidade dava para estarmos aqui uma semana a falar sobre ele, e escolheu aqui dois temas muito importantes dentro da sustentabilidade. Primeiro, o tema de como é que ele impacta na dimensão da hotelaria. Temos aqui um painel extremamente rico para falar sobre essa dimensão. E depois outro tema que tem a ver com a mobilidade sustentável, que não é tão falado, mas que é particularmente importante. E eu saúdo, de facto, a Ambitur por ter trazido isso aqui para a discussão. O tema da hotelaria, de facto, tem a ver muito com a dimensão da transformação que as empresas, de facto, têm que estar neste momento e já estão a estar para que, de facto, estejam alinhados com esta dimensão da sustentabilidade. Eu não vou falar especificamente sobre aquilo que o Turismo de Portugal tem feito sobre essa matéria, porque a Elizabeth Félix depois estará aqui no painel e dará conta daquilo que tem sido o nosso trabalho a ajudar as empresas neste processo de transformação, que, como digo, é um processo incontornável, é algo que tem que ser feito. E só pode ser feito de duas formas. Ou é feito individualmente e vai custar muito mais,
não tenho dúvidas, ou é feita em conjunto e, de facto, nós vamos conseguir ser mais fortes e mais profundos na transformação que vamos conseguir fazer. A dimensão da mobilidade sustentável é uma dimensão particularmente importante, porque se é bom que, de facto, as empresas estejam cada vez mais sustentáveis, do ponto de vista daquilo que é a sua dimensão na área da eficiência energética, na área da água, na área do desperdício, na área daquilo que é também a sua dimensão social, e é isto que também é importante dar conta, é que a sustentabilidade não é só a dimensão ambiental, é também uma dimensão social, de inclusão, de igualdade de género, é também uma situação, e é também uma dimensão de governança. Mas, para além disso, o tema da mobilidade sustentável é particularmente importante, porque hoje um dos grandes desafios que o setor tem é, cada vez mais, incrementar a gestão inteligente das cidades e dos territórios. E isso é crítico para que o turismo continue a crescer de uma forma inteligente, que continue a crescer de uma forma, de facto, em valor. E esta dimensão aqui, trazer aqui a aviação, que é, de facto, um tema que temos que discutir, porque, verdadeiramente, a Portugal, diria que 90% daqueles que chegam a Portugal chegam de avião. E, portanto, a dimensão da aviação e perceber como é que a aviação se está a comportar e como é que está a prever o futuro do ponto de vista daquilo que é a sua conversão para uma economia mais sustentável é particularmente importante. Como é importante discutir também a dimensão dos cruzeiros e como é também importante discutir como é que nós promovemos dentro do território uma mobilidade que seja cada vez mais sustentável. Porque se é nosso objetivo que o turismo exista e se reforce em todo o território e ao longo de todo o ano, é evidente que a mobilidade dentro do território tem que ser incrementada, mas que essa mobilidade tem que ser cada vez mais sustentável. E isso, de facto, obriga a pensar o território, obriga a pensar as cidades, obriga a pensar como é que nós gerimos toda esta dimensão de forma cada vez mais inteligente para que este crescimento seja feito de forma cada vez mais sustentável. E por isso, quero novamente saudar a Ambitur pela realização deste evento, saudar pela escolha dos temas e, dentro dos temas, os subtemas, porque verdadeiramente eles hoje são críticos para o crescimento do setor, que se pretende que seja cada vez mais inteligente, porque assente num crescimento em valor, porque assente na diferenciação, porque assente na qualificação dos recursos humanos, mas também um crescimento que seja cada vez mais responsável e que seja cada vez mais sustentável. É isto que o país nos pede, é isto que nós daremos. Muito obrigado. Muito obrigada pelas suas palavras. Vamos agora dar início ao primeiro painel, dedicado ao tema e hotelaria no caminho da sustentabilidade. Lembro que quem quiser colocar as suas questões ao longo do debate poderá fazê-lo através do QR Code que está visível no ecrã e o moderador poderá colocá-las diretamente aos oradores. Convido assim a subir ao palco o moderador Gonçalo Rebelo de Almeida, consultor em hotelaria e turismo. Peço que se juntem os oradores Elizabeth Félix, do Turismo de Portugal, Pedro Azeitona, da Vila Galé, Luís Limbar, da Booking.com e Maria José Teixeira, da AHP. É aqui? Por causa dos microfones. Eu acho que estamos trocados, mas está tudo bem. Estamos trocados? Não há problema. Estão trocados? Então, ok. Está tudo bem. Estão trocadas. Está tranquilo. Muito bem, muito bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Sou repetente não por obrigação ou porque o Pedro me apontou uma pistola, mas porque efetivamente gosto bastante deste tema e há muito tempo que estou envolvido com ele porque é uma preocupação genuína que tenho com o futuro do setor. Como foi dito aqui, é efetivamente um tema que para mim é estrutural, que poderá ter impacto na forma como organizamos e montamos as operações nos hotéis e que é um esforço coletivo enquanto empresas e com o envolvimento que se consegue fazer junto das equipas e depois junto dos clientes. Eu tenho uma visão sobre este tema e antes de apresentar aqui o meu painel ilustre, cujo objetivo foi ter aqui alguma diversidade de visões e, portanto, vamos ter aqui a visão
da Elizabeth, que nos vai trazer a visão da entidade pública e o esforço que o Turismo de Portugal tem estado a fazer no sentido de ajudar as empresas e o setor a desenvolver todos estes temas. A Maria José Teixeira, enquanto representante de uma das principais associações de hotelaria, também o papel que tem tido no envolvimento dos seus associados e no desenvolvimento de ações que a própria associação tem desenvolvido. O Pedro Azeitona, como representante de um dos principais grupos de hotelaria, o Grupo Vila Galé, que já há bastantes anos trabalha nesta área e que vai partilhar aqui alguns exemplos daquilo que está a ser feito. E, no fundo, também a visão da Booking.com, uma das principais plataformas de distribuição da hotelaria a nível mundial. Eu tenho aqui a minha amiga Luísa, que aceitou este convite e que, no fundo, traz aqui uma visão que a Booking.com está entre a hotelaria e o consumidor final e, portanto, tem uma noção das percepções e daquilo que está a ser feito pela hotelaria e aquilo que é a visão do consumidor final, e achei que fazia sentido trazer aqui para a mesa. Eu acho que isto muitas vezes este tema já está na agenda, efetivamente, tem havido muitas conferências, muitos debates, muitos artigos e, portanto, é bom ver que este tema está amplamente generalizado na sociedade, mas ainda há, obviamente, algum trabalho a fazer. Aqui vamos ver alguns dos exemplos daquilo que já está a ser feito, mas a primeira nota que eu queria deixar isto é uma coisa que envolve o nosso comportamento enquanto habitantes deste planeta. E esse comportamento reflete-se em pequenas atitudes e ações do dia-a-dia e, portanto, não é um tema que seja para ser resolvido pura e simplesmente pelos governos, por organismos internacionais, por entidades públicas ou pelas empresas. Estas instituições todas que acabei de referir têm um papel relevante enquanto líderes, enquanto incentivadores de mudança de comportamento, mas depois depende muito do comportamento individual de todos nós, quer em contexto profissional, quer em contexto pessoal. E a hotelaria tem, e essa sempre foi a minha visão, um papel muito importante, porque não só as entidades ou as empresas hoteleiras podem implementar um conjunto de medidas que só dependem delas e, portanto, na escolha dos equipamentos, na instalação de painéis solares ou painéis fotovoltaicos, na forma como implementam os processos ou como tratam os resíduos e, portanto, há um conjunto de assuntos que a empresa tem pleno controle absoluto e, portanto, consegue por si só tomar essa decisão e implementar, mas depois há uma série de situações que têm impacto do ponto de vista social e ambiental na vida dos hotéis, que dependem, por um lado, do comportamento das equipas e dos colaboradores e, por outro lado, do comportamento dos clientes. E aqui é a magia que os hotéis têm, que é a capacidade, não só de, enquanto empresa, tomar medidas, mas também ser como um fator que influencia, informa e incentiva a mudança desses comportamentos. Porque os hotéis têm a capacidade de comunicar com centenas, milhares de clientes que passam nos hotéis no seu dia-a-dia. Portanto, o induzir comportamentos é algo que pode ser feito, assim como tem a capacidade de influenciar e formar as suas equipas e os seus colaboradores nos comportamentos que eles adotam enquanto estão nos hotéis, mas também nos comportamentos que adotam na sua vida pessoal. Portanto, esta capacidade de influência é algo que para mim é extremamente relevante. Por outro lado, aqui o tema também trouxe aqui o E para ligar um bocadinho também aqui aos processos também de transformação digital, que também são relevantes e que muitos deles têm ajudado também a fazer este caminho de forma mais rápida, com análise e elementos mais consolidados a propósito dos consumos energéticos e, com isso, usar fontes de energia mais sustentável e, portanto, a tecnologia aqui tem ajudado em muitos destes processos, só na simplificação e na desmaterialização de alguns processos, com impactos significativos na redução do consumo do papel, a título de exemplo. Mas hoje não sou eu que estou aqui para falar e, portanto, eu iria começar aqui a primeira ronda pelos nossos convidados e um bocadinho começar aqui pela Elizabeth, que me falasse um bocadinho qual tem sido o papel do Turismo de Portugal, porque é que se envolveu neste tema e o programa que desenvolveu o 360, que tem estado já em curso e que, no fundo, partilhasse aqui com esta magnífica plateia, a qual desde já agradeço a vossa presença esta manhã, que partilhasse aqui um bocadinho o que é que tem sido este programa e os desafios. Portanto, em primeiro lugar, Gonçalo, muito obrigada pelo convite que foi feito ao Turismo Portugal para estar aqui presente e podermos partilhar
o que temos feito no contexto do Programa Empresas Turismo 360. Para quem não sabe, o Programa Empresas Turismo 360 visa incentivar todas as empresas do setor a reportarem o desempenho em sustentabilidade através da incorporação dos critérios ESG, portanto, Environmental, Social and Governance, na sua estratégia corporativa. E para que este objetivo se concretizasse, foi necessário criar um framework com informação standardizada que fosse aplicável a todo o setor e que sistematizasse de uma forma clara um conjunto de indicadores que permitissem avaliar as práticas ambientais, sociais e de governação de cada empresa. Estes indicadores estão associados a 22 temas materiais, são 22 temas críticos para o negócio turístico, que, com a ajuda de uma ferramenta tecnológica, a Forest, que resulta do acrónimo Ferramenta Organizacional de Reporte da Sustentabilidade no Turismo, vai possibilitar às empresas medirem, monitorizarem e avaliarem estes indicadores que traduzem o desempenho ESG de cada uma e obterem de uma forma automática o relatório de sustentabilidade, que é um relatório adaptado ao setor do turismo e está alinhado com os estándares globais de sustentabilidade. De uma forma prática, e para perceberem, quando a empresa faz o seu registro na Forest, vai obter, se aplicável, um questionário ESG e 3 ferramentas. A ferramenta que analisa a pressão sobre a biodiversidade, a ferramenta que analisa os riscos físicos associados à localização da infraestrutura e uma ferramenta que calcula os gases de efeito de estufa. Portanto, calcula o âmbito 1, o âmbito 2 e o âmbito 3. E porquê é que eu disse que era se aplicável? Porque estas ferramentas, ou este questionário e as ferramentas, só vão surgir em função dos dados que a empresa introduz. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Uma microempresa não reporta o mesmo como uma grande empresa. E o Pedro vai poder dar aqui esse exemplo. E uma empresa da área que é uma agência de viagens, por exemplo, também não vai reportar exatamente os mesmos temas que uma empresa de alojamento. E, portanto, mais do que uma ferramenta essencial para obter um relatório de sustentabilidade anual, esta ferramenta pode ser utilizada pelas empresas como uma ferramenta de gestão, por cada empresa aderente ao programa. E porquê? Porque as empresas, ao analisarem os dados que são apurados em função das informações que são introduzidas, as empresas vão estar mais bem informadas para depois poderem implementarem medidas de eficiência e eficácia relacionada com os recursos que são utilizados, vão poder aceder a capital mais barato, mitigar riscos, reter talento e também vão poder aceder a novos clientes. Por exemplo, os turistas e os mercados estão cada vez mais interessados em produtos e serviços sustentáveis. E, nesse sentido, a adoção de práticas ambientais, sociais e de governação e o respectivo report, elas permitem o quê? Elas permitem que a empresa seja reconhecida pela sua notoriedade e pela forma de transparência como publica os seus dados, e isso faz com que haja um incremento na procura e, consequentemente, um aumento do volume de negócios. E, portanto, só para concluir, mais do que questões regulatórias, no contexto da sustentabilidade e do reporte, porque o programa tem essa preocupação de estarmos em conta com os regulamentos que existem sobre esta matéria, aquilo que o programa Empresas de Turismo 360 procura é que as empresas reconheçam que o valor criado, ou que o valor que podem criar, ele não resulta apenas do lucro, ele também resulta do impacto que a empresa gera a nível social. Porque esse impacto social traduz benefícios positivos nos seus negócios. E porquê? Porque ela vai conseguir demonstrar que tem preocupações com a proteção do ambiente, ela vai conseguir demonstrar que há um envolvimento com a comunidade, que respeita os direitos humanos e também que implementa políticas de ética, de integridade e de transparência que refletem a qualidade da gestão. E, portanto, basicamente, era esta a mensagem que eu queria passar sobre o programa. Muito obrigado. Eu agora passava ao Pedro, porque a Vila Galé está praticamente desde a primeira hora a acompanhar este programa 360 do Turismo de Portugal, e perguntava ao Pedro,
porquê a adesão, a participação neste programa, que vantagens é que trouxe, qual é a vossa visão? Bom dia a todos, agradecer aqui o convite também para estar presente no painel. Sim, nós tivemos aqui o convite na pessoa do Dr. Carlos Abado na altura, no início de 2022. Não foi bem um convite, foi mais um desafio e ainda há dias estávamos num webinar a falar sobre isto e eu digo que hoje em dia não é um desafio, mas acaba por ser muito uma ajuda e um apoio face àquilo que nos trouxe e são diversas as razões e as vantagens que tivemos para aderir a este projeto, no fundo. Primeiro, por ser um projeto encabeçado pelo Turismo Portugal e por vários parceiros bastante credenciados. Depois, porque nós internamente vínhamos a fazer um processo há 1 ano e meio de levantamento dos GRIs, do que é que tínhamos que reportar e posso-vos dizer que fazer este processo do zero internamente dentro das empresas, sem qualquer apoio, é um processo moroso e bastante complicado, portanto foi mais uma das razões para aderirmos ao programa. Depois, porque podemos acabar por estar a reportar e falhar algumas componentes que nos são obrigatórias de reporte e esta base toda nós não a tínhamos. Portanto, daqui mais uma palavra de agradecimento à Elizabeth e à Gisela que nos foram dando todo esse apoio e no final disto tudo saber no fundo o que reportar e como reportar, que é essencial. E aqui começou, a meio deste projeto, a grande dificuldade da Vila Galé e também do Turismo de Portugal em nos ajudar nisto, porque nós estávamos a reportar 32 relatórios e chegar ao final e compilar e congregar todos esses 32 relatórios num só é algo que é uma tarefa, diria, herculeana e nada fácil. Depois, a nível de vantagens do programa, fácil, muitas. Termos os indicadores ESG completamente pré-definidos para o nosso setor, sem dúvida que é um passo muito importante. Ter uma equipa de apoio a toda a hora, já falei nelas, e sempre disposta a ouvir oportunidades de melhoria que nós consideramos interessantes para o programa e, nomeadamente, para a ferramenta, e depois ter um modelo adaptado ao nosso setor, com tudo que são os estándares globais de sustentabilidade que nós não temos. E isto tudo resulta depois, para mim, em 2 grandes fatores, que a Elizabeth também já falou num deles, que é termos essencialmente uma matriz de materialidade que nos indica todos os riscos sociais, os objetivos e aquilo para podemos fazer, para fazer aqui um roadmap no que é a sustentabilidade das nossas empresas do setor do turismo. Depois obter um rating ESG que vai ser muito importante a curto prazo naquilo que é o recurso a apoios financeiros e a medidas financeiras e digamos que a crédito mais barato naquilo que é a sustentabilidade das empresas, mas acima de tudo, eu penso que as empresas têm que olhar muito para o relatório, não como uma ferramenta de dados, ok? Mas verem aquilo que nós já fazemos bem, a nível de medidas, a nível de sustentabilidade e aí nas áreas todas. Não olhem para o relatório como algo, como uma obrigatoriedade de reporte, dizer está aqui, não. Olhem para o relatório como algo que nós fazemos dentro das nossas empresas, com medidas, com apoios, com diversas ações nas diversas áreas e basicamente é isto. É um projeto fantástico. Até porque vos ajudou a organizar a informação, porque ao contrário do que às vezes pode acontecer, começa-se por produzir os relatórios e os papéis e ter tudo bonitinho e depois a seguir temos o drama de implementar as ações. Ali, segundo, passava-se ao contrário, não é? Portanto, exatamente, estava muita coisa implementada, havia alguma necessidade de organizar e de sistematizar e de reportar aquilo que estava a ser feito e, portanto, aqui a ideia foi como é que se compilava depois. E o desafio é porque não estão estabilizados ainda totalmente os modelos de reporting e principalmente os modelos de reporting neste setor. E, portanto, havia este desafio e penso que aqui o contributo terá sido ajudar a organizar e a consolidar e a apresentar essa informação. É muito isso, porque as empresas, quando começam este tipo de relatórios, começam por perceber que já têm a maior parte das medidas implementadas e o que custa é mesmo começar. E a ajuda do Turismo Portugal e da ferramenta, sem dúvida, que depois nos traz um resultado final que é bastante agradável, nesse sentido. Luís, a Booking. Bom dia a todos. Agradecer também aqui a tua presença. A Booking criou um programa, um selo que é visível na sua plataforma, que é o Travel Sustainable. Fala-nos um bocadinho porque é que acharam que isto era relevante, qual é o objetivo um bocadinho deste programa. Para lá estar, e para quem conhece um bocadinho a Booking, tudo aquilo que eles fazem é pensado, é refletido, é com dados, é porque é útil, é porque que faz sentido. Portanto, quero acreditar que também mais este programa tem ali uns fundamentos
sólidos para o terem desenvolvido. Ok. Bom, primeiro, eu não falo tão depressa como os outros. Mas pronto, eu vou tentar, e se há palavras inglesas no meio, ou talvez holandesas, olha, desculpa lá, mas pronto, eu estou a fazer o melhor. A Booking.com acha, como um dos líderes no mercado de turismo, não é? Que temos um papel bastante importante em ajudar os hoteleiros a poder oferecer viagens mais sustentáveis. E por isso temos um programa, como o Gonçalo já estava a dizer, viagens sustentáveis, já a palavra diz tudo, e é óbvio que a Booking.com quer alargar este programa. Porquê? Porque a gente também quer ajudar os nossos parceiros hoteleiros de poder mostrar as implementações das práticas que estão a fazer. Porque senão há um gap. Num lado, os hotéis estão a investir muito dinheiro para poder implementar essas práticas e o cliente final, os viajantes, não sabem encontrar. Portanto, por isso é que a gente temos o nosso programa Viagens Sustentáveis, que existe em poder lá colocar 32 práticas implementadas e temos um filtro para poder selecionar. Claro que estão com base naquelas 5 categorias que o Gonçalo já mencionou anteriormente, que é água, resíduos, comunidades, energia. Portanto, nessa parte é que a gente quer mostrar. Não, isso é importante muitas vezes porque a oferta hoteleira é muito grande, há um número muito elevado de hotéis e nem sempre é fácil para o setor tornar visível para o consumidor final o que é que cada um está a fazer. E, portanto, no fundo temos aqui dois tópicos que ajudam a dar visibilidade a um conjunto de práticas que eu diria que uma grande maioria dos hotéis já têm em curso, têm implementação, uns em fase mais adiantada do que outras, mas quer a melhoria da capacidade de reporting e a forma como ele é organizado, quer as iniciativas como a Booking de dar visibilidade àquilo que são essas medidas, ajuda a tornar o processo mais transparente e mais visível. Peço desculpa. E aqui a nossa associação quer também partilhar aqui com esta audiência aquilo que tem sido feito, as iniciativas que também tem tido nesta área. Tem um programa de grande sucesso que é o HOSPS, e portanto que gostaria que partilhasse também um bocadinho aqui como é que... Muito obrigada, Gonçalo, pelo convite à HP. Realmente a HP tem desde 2013 este programa fantástico com um nome tão difícil que nem o Gonçalo conseguiu, HOSPES, que é difícil, mas é um nome cheio de significado e de significante. É a raiz da palavra hospitalidade. E o HOSPES nasce em 2013 de uma iniciativa que na altura se chamou Um Colchão, um Coração, que em traços muito largos baseava-se na doação de colchões provenientes das unidades hoteleiras associadas da HP a entidades do setor social, a IPSS. O programa foi evoluindo e neste momento afirma-se como um programa de desenvolvimento sustentável, que trabalha juntamente com as unidades hoteleiras associadas da HP e com a comunidade, com o setor social. E é uma comunidade alargada, portanto é uma comunidade em termos nacionais. Nós temos, como provavelmente saberão, associados de norte a sul e trabalhamos com IPSS desde Bragança até Lagos. Este programa, como eu referi, ele assentou numa primeira fase na doação de bens dos hotéis a IPSS, portanto os hotéis, como sabem, os bens, o mobiliário, os têxteis, palamento, etc., são substituídos e ainda estão em muito bom estado
e são doados a quem deles necessita. Neste caso, nós trabalhamos com as IPSS e temos neste momento mais de 160 IPSS a quem os associados da HP dão apoio nesta questão da doação de bens. Mas o programa evoluiu e para além da doação de bens, que os hotéis, deixe-me fazer aqui um parênteses, as unidades hoteleiras já têm, aliás está aqui o caso do Vila Galé, os seus programas de responsabilidade social e de sustentabilidade ambiental. A grande novidade e a grande vantagem deste programa da HP é que permite unir esforços e permite chegar mais longe trabalhando em conjunto, quer com a rede de associados, com a rede de IPSS, com várias entidades nacionais que operam em várias áreas e chegar assim mais longe. Portanto, uma unidade hoteleira que tem bens para doar no Algarve, mas a sua IPSS com quem trabalha não tem necessidade daqueles bens, pode doá-los a Bragança. E isto é a grande vantagem do programa Hóspedes no que diz respeito à doação de bens. Mas, como estava a dizer, e sem me querer alongar, o programa evoluiu e neste momento assenta num programa de desenvolvimento sustentável e nos critérios ESG, como a Elizabeth aqui referiu. Portanto, para além da doação de bens, temos a questão do emprego inclusivo. Aliás, nós estamos aqui ao lado, na Feira de Empregabilidade do Fórum Turismo, com o programa Hóspedes e com mais de 70 candidatos com necessidades específicas, portanto, vou dizer a palavra deficiências, não gosto, mas que estão aptos a integrar o mercado de trabalho, já tiveram formação, estão aptos e através da HP mais de 70 estão aqui ao lado a fazer entrevistas de emprego e isto vem pelo programa Hóspedes. Temos também a questão do voluntariado empresarial, que no fundo é colocar a mão de obra disponível da hotelaria ao serviço da comunidade, desta ampla comunidade nacional. Por outro lado, e na parte da questão ambiental, estamos a trabalhar um conjunto de iniciativas e de programas muito baseado em parcerias, que tem a ver com conseguir apoiar as unidades hoteleiras no tratamento e no encaminhamento dos seus resíduos. Já temos soluções para os equipamentos eletrónicos e informáticos, para os óleos alimentares, para as pilhas, brevemente para as rolhas de cortiça, etc., que as unidades hoteleiras também já têm, não é novidade. Mais uma vez, a grande novidade do Hóspedes é que nós trabalhamos isto em 360 graus. Portanto, de todos estes tratamentos destes resíduos, resultam vantagens e mais-valias para o setor social. Portanto, os hotéis recebem e estão novamente a retribuir. Aqui um bocadinho aproveitando o que a Elizabeth partilhou convosco e o programa 360, da Empresas de Turismo 360, o programa Hóspedes é também uma excelente via para criar a materialidade que é necessário reportar no programa 360, porque os hotéis já fazem, mas nós trabalhamos com uma plataforma informática que produz os relatórios, quantifica as doações, quantifica quantas toneladas ou litros de óleo foi tratado, etc., o que vai alimentar e ajudar aqui ao programa 360. Isto tem traços muito, muito largos. Muito bem, já voltamos aqui novamente. E eu agora vou pedir aqui aos meus convidados, e vou começar ali pelo Pedro, no fundo que torne um bocadinho palpável do ponto de vista das ações e das medidas concretas que estão a ser tomadas. Obviamente que houve a necessidade de regulamentação, as empresas vão começar a ser obrigadas, e muitas já o fazem, a produzir um conjunto de informação e de relatórios, mas não podemos cair no erro e no risco de ficarmos apenas pelos aspectos formais e a grande preocupação das empresas ser, pura e simplesmente, o cumprimento de obrigações legais e a apresentação de relatórios e de PowerPoints bonitos e depois eles não terem substância. Ou seja, eu acho que é bom trabalhar nos dois caminhos, mas o relatório e a apresentação da informação só tem sentido se ela efetivamente tiver substância e ela só vai traduzir aquilo que estiver a ser feito na prática com um conjunto de medidas e ações concretas
E, portanto, temos que abolir tudo o que seja um bocadinho aquelas práticas, que a terminologia que hoje é usada de greenwashing, em que apenas se mascara e se dá a aparência de que estão a ser tomadas um conjunto de medidas, mas que depois no dia-a-dia das empresas não são tidas em conta. Eu acho que não será o que acontece, e Pedro, um bocadinho para dar aqui ideias a alguma plateia, de alguns exemplos de coisas que estejam a ser feitas e realizadas, queres partilhar? Claro que sim. A Vila Galé sempre foi muito focada naquilo que é a sustentabilidade e no desenvolvimento da mesma, e, portanto, falando, por exemplo, a nível ambiental e naquilo que são as iniciativas mais primárias, claramente separação e valorização de resíduos. Estamos até com um projeto junto do município do Alentejo para aquilo que é a separação do resíduo orgânico, que é um desafio grande que temos pela frente, nomeadamente nos grandes produtores hoje em dia. Não vai ser fácil. Este processo também nos vai ajudar aqui noutro ponto muito importante, que é o desperdício alimentar, ok? Que é algo que temos que começar a falar nos dias de hoje. Depois temos aquelas medidas mais banais a nível de redução de consumos e de água, mas a Vila Galé preocupa-se ainda hoje, muito em dia, com aquilo que também é a produção de energia, nomeadamente com diversas unidades com solar térmico, solar fotovoltaico, e nas unidades que nos é permitido, inclusive, fazer o reaproveitamento de águas, temos instaladas centrais de osmose, e essas unidades, nomeadamente mais no interior do país, conseguem praticamente durante o ano todo não recorrer à rede pública de água, fazendo um consumo interno da mesma por aproveitamento de osmose. Estamos também na fase de estudo de colocação de uma dessalinizadora, no Algarve. É outro tema, nos dias de hoje, a seca do Algarve, e penso que mais dia menos dia se estenderá ao resto do país com todas estas alterações climatéricas. Temos vindo também nos últimos anos, ainda a nível ambiental, a fazer uma troca daquilo que é a nossa frota de automóveis a combustão para automóveis elétricos e, em alguns casos, automóveis híbridos, o que nos dá aqui alguma bagagem e uma forte redução naquilo que é a mobilidade e na pegada de carbono relativa ao Scope 3. E depois este todo conjunto de medidas ambientais traduzem-se num conjunto de certificações ambientais também, Green Keys, OSPs, o nosso Vila Galé Albacora, que é um eco-hotel com um certificado internacional TÜV, e este tipo de medidas traduz-se nisto. Depois, a nível social, também temos uma componente bastante forte. O nosso departamento de RH faz esse trabalho muito bem em parceria connosco. Apoiamos mais de 70 instituições. Tivemos um investimento naquilo que é a comunidade local de mais de 240 mil euros o ano passado, doámos mais de 43 mil refeições, e a par da HP com a plataforma Hóspedes, temos vindo a doar cada vez mais bens, a nível têxtil, a nível de outros equipamentos, e temos diversas iniciativas, colaboradores de comunidade local, nomeadamente limpezas de praias, pinturas de escolas, associações, e toda essa envolvência é muito importante. Mas como o ESG não é só a parte ambiental social, a Vila Galé também é muito focada naquilo que é o governance, aquilo que é a administração da empresa. E isto passa muito por olhar para o nosso cliente interno, através de benefícios, através de ações. Temos um comitê de diversidade e inclusão que também tem vindo a crescer bastante e a desenvolver muitas atividades importantes. De há 3 anos para cá, conseguimos finalmente dar aqui um passo também muito importante naquilo que era a nossa academia de formação, e conseguimos certificá-la, e damos neste momento mais de 40 mil horas anuais aos nossos colaboradores, e pronto, e no fundo este conjunto de medidas conseguem complementar os 3 parâmetros daquilo que é o ESG, e estamos aí com mais projetos e muito mais coisas para a frente, através da nossa matriz de materialidade, mais uma vez, que nos dá aqui algum trabalho para continuar nesta caminhada, sem dúvida. Sim, é uma caminhada que, na verdade, tem que ser percorrida e que nunca terá fim, e que terão sempre a surgir novos desafios e novas oportunidades, e casando um bocadinho a utilização da tecnologia que vai surgindo, de novos equipamentos, e, portanto, é um tema que nunca estará, na verdade, verdadeiramente fechado. Não. E estará permanentemente aberto. Luís, queres partilhar também connosco alguns exemplos do que a Booking tem estado a fazer nesta área? Bom, é bom ouvir já os exemplos, porque é isso que a Booking também quer, todos em conjunto colaborar e para tornar o mundo mais sustentável, ok? Por isso é bom, porque é uma prioridade para todos e tem que ser hoje, não podemos esperar. Aquilo que a Booking faz também é colaboração com várias organizações. Eu vou mencionar alguns, por exemplo, o Conselho Global. Ele tem que olhar. Desculpa lá, mas as palavras
é mais difícil para mim. Conselho Global de Turismo Sustentável é uma das organizações. Estamos a trabalhar em conjunto com o Travelist, que é o Príncipe Harry, que fundou aquilo, que começou com aquilo para change the impact of travel industry. Estamos a trabalhar em conjunto com Proteção Animal Mundial. Pensa, por exemplo, a evitar que animais são utilizados por fins turísticos. Elephants, por exemplo. Também estamos a colaborar com o Programa das Nações Unidas para o Ambiente. É um programa também para ajudar os nossos parceiros, educar os parceiros da redução dos plásticos descartáveis, ok? Também estamos a trabalhar, temos um signatório do Global Tourism Plastic, que também é muito importante para evitar que há mais plástico novo. E também temos assinado um acordo com o Glasgow, Declaração de Glasgow, em 2022, e trata-se de reduzir emissões de gases com efeito estufa. Portanto, há várias coisas. Eu tenho que dizer que mesmo internamente temos um departamento para práticas sustentáveis e mesmo no escritório a gente está sempre com a atenção de utilizar práticas sustentáveis. É um assunto muito importante para nós. Muito bem. E aqui, de um bocadinho dando a continuidade, perceber aqui do lado da associação, essas iniciativas têm estado a ser desenvolvidas, vão ser ampliadas, vão ser reenquadradas para se tornarem mais amplas e sentem que os associados aderem cada vez mais a isto, que já há uma cultura de sustentabilidade ambiental e social. Têm sentido que cada vez há mais hotéis e parceiros a aderir. Um bocadinho qual é essa visão entre aquilo que estão a fazer e aquilo que depois é a resposta da hotelaria em concreto? São muitos os associados da HP? Sim, sim, mais de 800. A nossa percepção é que há um aumento crescente no programa Hóspedes e isso traduz-se quer no número de unidades que são aderentes ao programa, esclarecer a plateia, portanto, o facto de um associado à HP não entra diretamente para o programa Hóspedes, deve manifestar interesse e entrar no programa. Temos essa percepção, tem havido cada vez um maior interesse e um maior número de novas adesões. Também temos notado um maior número de contribuições e de envolvimento com o programa, que às vezes são aqueles pequenos sinais, há mais telefonemas a perguntar, há mais e-mails de entidades interessadas, portanto eu acho que estamos a crescer e a crescer de uma forma sustentável. O programa Hóspedes, como há pouco referi, para além destes pilares onde trabalha, também está a agregar outras iniciativas da HP, nomeadamente na componente da sustentabilidade ambiental, como, por exemplo, a suficiência energética, o caso da água, eletricidade, etc. E aí estamos a desenvolver programas que são satélites do Hóspedes. Estamos neste momento com o programa que é com o Turismo Portugal e com a ENA, que é um programa que vai avançar com 5 hotéis piloto, no sentido de melhorar a suficiência e a gestão energética das unidades hoteleiras, e estas iniciativas, também elas, entram no chapéu do programa Hóspedes e mais coisas em desenvolvimento. A Luísa falou, por exemplo, no caso dos plásticos, uma das nossas recentes iniciativas foi entrarmos para o Pacto Português dos Plásticos, para conseguirmos trabalhar esta questão de tentarmos contribuir para que nasçam novos plásticos na raiz e conseguir trabalhar o setor da hotelaria ali onde isto está a ser discutido ao mais alto nível. Muito bem.
Elizabeth, e agora, próximos passos do programa? Começaram numa fase inicial a trabalhar com um número limitado de parceiros, até para afinar as características da ferramenta. Como é que é agora escalar isto e os próximos passos? Bem, isto é um caminho, não é? Como todos nós já percebemos, é um caminho e temos que fazer com que as empresas percebam a importância de fazerem o seu report. O Pedro, é verdade, está connosco desde o início, portanto, a Vila Galé participou nas ações piloto que nós fizemos no início de 2022, mas aqui temos, só para abordar aqui as questões, portanto, as parcerias, elas são importantíssimas. Nós começámos com um conjunto alargado de parcerias que envolvendo entidades como a CTP, 12 instituições de crédito, a Ordem de Contabilistas, a Ordem dos ROCs, a PwC, o Banco Português de Fomento, a Euronext, mas elas não acabam aqui. Nós estamos sempre constantemente a trabalhar no sentido de verificar que parcerias são relevantes para passarmos conhecimento e termos as melhores práticas a nível de report. Quando a questão das empresas, é muito importante a participação das empresas neste processo e em darem-nos o feedback. Aquilo que o Pedro já abordou há pouco. Nós temos uma relação bastante estreita com as empresas, porque apesar do programa ser um programa que foi concebido e foi desenvolvido entre o Turismo Portugal e os seus parceiros, os destinatários do programa são as empresas e, portanto, é muito relevante para nós que sabermos a opinião da empresa e também sabermos quais é que são as questões que as empresas têm na questão de report, porque só assim conseguiremos trabalhar em conjunto, mas apesar de termos que respeitar as questões regulatórias, okay? É muito importante. Nós ajudamos a sistematizar a informação, a tentar evitar as questões de greenwashing, porque o maior erro que podemos cair é numa situação de greenwashing, mas a sistematização da informação ajuda nessas questões, mas é muito importante para que este processo cresça que efetivamente haja essa partilha de informação. Só dar conta de ações, muito rapidamente, de ações que nós estamos aqui a desenvolver. Nós temos formação online em gestão em ESG, temos uma equipa das Escolas de Hotelaria e Turismo que desde abril de 2022 já deram 36 ações a mais de 1.600 participantes. Nós fazemos workshops e webinars temáticos relacionados com estas matérias. Temos uma equipa, não é uma grande equipa em termos de número, mas é uma equipa dedicada e que está sempre disponível para ajudar no apoio a este processo de report. Temos um reconhecimento público anual das empresas, em que é atribuído atualmente 2 tipos de selos, ou seja, há a distinção do Sustainability Committee, de quem é que está comprometido com a jornada de sustentabilidade e em assumir que vai fazer o seu processo de reporte no próximo máximo 2 anos. E temos o Sustainability Engaged, que é quem é que já reporta na ferramenta Forest e já reúne as condições para obter o selo. E, portanto, aliás, hoje, neste mesmo palco, às 14h30, nós vamos ter aqui o evento de reconhecimento público, para o qual são todos convidados, e é uma das formas que nós tentamos que as empresas percebam a importância de dar a conhecer, porque o selo acaba por ser reconhecido num contexto de mercado. E só por último, só para terminar, outra das ações que nós fazemos é tentar ir ao encontro das necessidades da empresa e associar às mesmas linhas de financiamento. Toda a gente pergunta, então, vou fazer um investimento, há uma linha de financiamento. E vão começar a existir linhas de financiamento mais dedicadas. Vai ser lançada uma linha em parceria com o Banco Português de Fomento que é totalmente direcionada para despesas em matéria de sustentabilidade. Assim que a mesma, portanto, vai ser uma linha de crédito, vai ter uma benesse de um prémio de desempenho, em que uma parte do crédito vai ser perdoada em função dos níveis de desempenho da empresa, mas quem é que pode aderir? Quem é que pode aceder? Só as empresas que tenham aderido ao programa. Portanto, é um dos outros benefícios e nós esperamos com este conjunto de ações, procuramos que as empresas adiram, que faz todo o sentido. Eu, entretanto, estava aqui a dar uma vista de olhos nas perguntas que nos vão chegando da audiência e há aqui 2 que mais ou menos foram respondidas, mas no fundo aqui o perceber se isto é só válido para empresas hoteleiras ou para todo tipo de atividades, e portanto a pergunta em concreto era para as empresas de animação turística, que se também podiam participar, e a outra questão já meio respondida
essa ferramenta possibilita aceder a capital mais barato e, portanto, se tem algum benefício para efeitos de financiamento, são duas das questões que foram colocadas aqui para a audiência. Só dar conta, não se esqueçam que nós temos praticamente todos os bancos que existem no nosso país connosco, são nossos parceiros. E, portanto, o que vai cada vez mais acontecer é que, ao irem ao banco, os bancos vão perguntar estes dados. Eles vão aceder, nós estamos a trabalhar no sentido de eles acederem, caso as empresas autorizem, como é lógico, acederem aos indicadores da empresa para depois terem em conta estes dados na análise de risco. Porque o que vai acontecer é que, como os bancos têm que reportar o seu financiamento verde, eles têm que perguntar determinados indicadores que depois respondam a essa questão do financiamento verde. E, portanto, é importantíssimo que as empresas estejam preparadas. Ou seja, não é só quando for necessário dar essa informação, comecem já. Muito bem. Aqui pegando um bocadinho aqui a mais dois tópicos, que cruza um bocadinho, eu acho que cruza aqui a lógica deste painel com o painel que vem a seguir, ou seja, neste fluxo turístico ou neste circuito turístico, o viajante tem impacto em diferentes tipos de atividade e no fundo há aqui duas questões colocadas. Qual é o impacto que tem a viagem do hóspede, no fundo no consumo dos hotéis, e como é que isto vai ser? Se é o hotel que vai ter que compensar aquilo que foram as emissões de carbono nos processos para chegar ao hotel, seja porque via for transporte, mas nomeadamente o transporte aéreo ou o transporte automóvel, e se a responsabilidade, no fundo, pela compensação, onde é que ela fica? E não sei se alguém quer comentar um bocadinho este tópico. A responsabilidade prática, ou a forma prática como é que isto acontece, acho que o Pedro pode ajudar. Mas toda essa questão vai estar refletida, seja na análise dos consumos, seja depois no próprio cálculo dos gases de efeito de estufa. E, portanto, isso tem que estar... As empresas, apesar de falarem que é importante, ainda não, pelo menos aquilo que nos têm transmitido, é que ainda não mediam. E, portanto, o medir é importante para depois saber se é necessário compensar ou não e que formas de compensação é que podem utilizar. Mas, Pedro, tu que trabalhas aí no reporte dos âmbitos e dessas medidas... Eu acho que o mais difícil é arranjar essas formas mesmo, e temos que começar a pensar muito nisso, nomeadamente, e vamos ter um painel a seguir, que era isso que o Gonçalo também estava a falar, até naquilo que é a questão da aviação e como os clientes chegam até nós, e a maior parte dos clientes chegam até nós dessa forma. Mas também é muito importante começarmos a perceber que a mobilidade não é só dos nossos clientes externos, mas também muito dos nossos clientes internos. E é muito necessário também começar aqui a criar algumas ferramentas naquilo que é a mobilidade dos nossos clientes internos, porque a hotelaria tem muito isto de ter colaboradores que não são efetivamente residentes perto das nossas unidades hoteleiras, e há que começar aqui a criar um conjunto de ferramentas, mas sobretudo sinergias, quer entre nós, quer entre os colaboradores e os clientes, para reduzir esta pegada. Nós temos feito aqui já algum trabalho, já falei daquilo que é a mobilidade do cliente interno da Vila Galé, mas do cliente externo temos que começar aqui a chegar a muito mais parceiros, e uma das coisas que nós notámos também com a ferramenta do Forest foi que o Turismo Portugal nos permitiu criar aqui um conjunto de sinergias com outros parceiros dentro da área do turismo, renta-cars, animações turísticas, que nos podem trazer inputs que possam ajudar de forma geral a que o turismo caminhe de outra forma. Mas acho que é um trabalho que ainda tem que ser muito percorrido e que ainda tem que ser muito trabalhado nesse sentido. Muito bem. Luís, aqui também pegando aqui num tópico que surgiu aqui da audiência, se isto tem um bocadinho, se a implementação destas medidas e de algumas certificações e, no fundo, tornar isto mais transparente, se facilita e se pode fazer crescer a procura de mercados internacionais e, no fundo, numa visão em que se olhava que havia fatores críticos na escolha dos clientes, a localização, o preço, a satisfação dos clientes, os scores e as reviews eram fatores muito determinantes na escolha de um produto. Se na vossa visão o tema da implementação de medidas social e ambientalmente responsáveis também vai ter impacto nessa escolha, e se vamos chegar a um momento em que este fator será ou se irá sobrepor aos outros ou não. No fundo aqui é um bocadinho de especulação, mas Luís, o que é que podes... O destino, o preço vai sempre ser importante.
Portanto, a gente já sabe disso, não é? No entanto, a gente também sabe que viagens têm um impacto no ambiente e nas sociedades, é socioeconómico, e por isso mesmo que todos os anos a gente fazemos uma investigação abrangente para saber as atitudes dos viajantes e saber as preocupações sobre este assunto. E o que é que foi concluído no último relatório? Que 76% das pessoas dizem que nos próximos 12 meses querem fazer viagens mais sustentáveis. Okay? No entanto, 40% diz que não consegue encontrar uma opção ou uma opção atraente. Portanto, há um gap que não conseguem encontrar, não é? Depois, também foi dito, ou foi revelado, que 74% quer que as travel agencies mostram opções sustentáveis. Ou seja, e depois 51% disse que não há, que não existe nada. Isso quer dizer que há uma falta de informação, é uma falta de visibilidade nesse aspecto. Temos um gap entre aquilo que já está a ser feito e a percepção do que os consumidores têm. Sim. Do que já está a ser feito. Sim, que querem encontrar alguma coisa e dizem que não conseguem. Ou seja, querem, por exemplo, uma experiência autêntica e depois vão à procura e depois dizem que não conseguem encontrar esse tipo de passeios. Portanto, não sabem depois se conseguem dar o retorno à comunidade local. Eu vejo com agrado, no fundo, perceber que hoje já há um conjunto de empresas e setores com muitas medidas implementadas e que o desafio agora é torná-las visíveis. É melhor assim do que ao contrário, ou seja, já haver muita comunicação e depois não haver substância, mas parece-me que já começa a haver bastante substância, há interesse do lado dos consumidores e, portanto, se calhar temos que aprofundar e melhorar alguns mecanismos de comunicação. O que é que pode aqui ser feito junto da hotelaria para, precisamente, até para ajudar a preencher este gap? Ou seja, não só incentivarem mais medidas, como poder fazer aqui alguma coisa adicional. Estava precisamente a pensar nas palavras que a Luísa estava a dizer. Há uma questão que já foi identificada, é que, de facto, é necessário trazer a cultura e o património para esta discussão. Para a criação das tais experiências, únicas que têm a ver com o território. Turismo e cultura e património cruzam-se, não é? Mas vão-se cruzando pontualmente. E eu acho que este cruzamento e este trabalho deveria ser feito mais na raiz, para não só criar estas experiências, para que elas sejam autênticas e para que tenham qualidade. Depois a outra questão é a questão da informação. Realmente não basta fazer, não basta ter, é necessário saber divulgar e divulgar bem. E o marketing e a publicidade são meios poderosos, é necessário investir muito, mas há coisas que são básicas e que podem ser feitas. Uma unidade hoteleira não ter no seu website quais são as ofertas culturais e patrimoniais da sua comunidade, ali num raio de 50 km, não devia de acontecer. Outra questão é a acessibilidade dos websites, não só da hotelaria, mas também de todos os players deste setor. É inacreditável e a acessibilidade é uma questão de sustentabilidade. E quando eu falo em acessibilidade, nós por vezes temos tanta dificuldade em encontrar a informação num website, quer seja de uma entidade oficial da área do turismo, quer seja de uma unidade hoteleira, onde, e há pouco falávamos ali, antes deste painel iniciar, onde nem os próprios recursos de acessibilidade que já estão implementados são divulgados, não é? Portanto,
o hotel tem, é acessível, mas no seu website não diz o que tem e onde é que é acessível, ou não diz quais são as ofertas culturais que há ali na sua comunidade. Portanto, fica difícil e às vezes, ou a maioria das vezes, é necessário tão pouco para se trabalhar nisto e o hóspedes, e tenho muita expectativa que seja com o apoio do Turismo Portugal, também se propõe trabalhar esta questão da informação das parcerias locais, no sentido de criar ou tornar mais visíveis e mais conhecidas estas experiências únicas que a nova geração de turistas procura. Nós já tínhamos como grandes atributos o clima, a simpatia das pessoas, a gastronomia, o património, a cultura, a natureza. A sustentabilidade deve ser uma das bandeiras na comunicação de Portugal enquanto destino turístico, será um dos pilares estratégicos dessa comunicação e transversal a todas as ações? Sim. Aliás, o Carlos Abad, na sua intervenção inicial, acabou por dar conta disso, não é? A sustentabilidade é uma das áreas fundamentais da Estratégia Nacional para o Setor do Turismo, a Estratégia Turismo 2027, que estabelece um objetivo muito claro, que é posicionar Portugal como um dos destinos mais competitivos e mais sustentáveis do mundo. Portanto, não há dúvidas. Queremos que, para atingir isso, todos nós, todos os agentes do setor, têm que trabalhar em conjunto. Têm sido desenvolvidos várias iniciativas, vários programas. Em 2021, no contexto da estratégia, foi publicado o Plano Reativar o Turismo e, portanto, nesse regulamento foram definidos 2 programas totalmente orientados para esta questão da sustentabilidade. Temos o Plano Turismo Mais Sustentável, que é um plano que integra um conjunto de iniciativas e ações práticas em áreas como construção sustentável para os empreendimentos turísticos, a questão da economia circular e da reutilização, a neutralidade carbónica nos empreendimentos turísticos, a classificação em termos de eficiência hídrica, a Aqua Mais Hotéis, e, portanto, aqui a questão é que este plano, com ações práticas, tem tentado que as empresas tenham o conhecimento necessário para que esta matéria da sustentabilidade, este aqui um bocadinho mais na área da sustentabilidade ambiental, consiga se concretizar. O outro programa é o Programa Empresas de Turismo 370, portanto, com a questão de todas as empresas falarem a mesma linguagem, em matéria de sustentabilidade, e reportarem anualmente o seu relatório de sustentabilidade. Para além destes 2 programas, só dar conta de que está em desenvolvimento a criação de uma rede de observatórios de turismo sustentável, num contexto de parceria entre o Turismo Portugal, as entidades regionais de turismo e a Academia, no sentido de monitorizar a sustentabilidade em todo o território nacional. E isso vai permitir o quê? Vai permitir obter um conhecimento aprofundado dos impactos da atividade turística, mas também uma maior eficiência no planeamento dos diferentes destinos turísticos. Portanto, como vocês acho que se consegue perceber, a questão do reporte de dados é transversal a praticamente todas as iniciativas em matéria de sustentabilidade que o Turismo Portugal está envolvido. E porquê? Porque só com a devida monitorização e análise dos diversos indicadores é que vai ser possível reunir um conjunto, uma base de conhecimento útil que permita ajudar na tomada de decisão, e isto seja de entidades privadas ou de entidades públicas que integram a cadeia de valor. Portanto, para o Turismo Portugal é essencial no estabelecimento de políticas públicas, mas no caso das empresas também é determinante terem conhecimento de como é que está a funcionar, como é que está o destino, como é que estão as outras empresas do setor. É possível fazer uma análise benchmarking? Será, no futuro, em breve. E assim as empresas conseguem, acho que, fazer uma análise de uma outra forma. Porque agora, efetivamente, se eu perguntar ao Pedro como é que está a Vila Galé, a este nível. Está ótimo. Está melhor que os outros? Está melhor que os outros grupos hoteleiros, por exemplo? É difícil responder ainda. Não há essa comparabilidade de dados. Ou seja, isto não é uma concorrência, não queremos que sejam concorrentes uns dos outros. Mas, para dizermos os nossos hoteleiros estão no caminho, estão a progredir, são mais eficientes, temos que ter aqui uma base de conhecimento, uma base de partida. E, portanto, daí de ser tão essencial esta questão do report.
Eu, entretanto, tenho estado aqui a alternar algumas das questões que tinha preparado com algumas que vão surgindo e tentando encaixar aqui no debate. E um dos temas está aqui, entramos aqui um bocadinho em questões práticas, mas que obviamente preocupam. Uma das questões é se vai ser possível a integração ou a recolha de dados mais automatizada para alimentar o relatório e a plataforma, ou seja, interligar com alguns outros sistemas. Essa é a primeira questão e no fundo aqui um bocadinho, se tiverem resposta, um dos dois. E o outro é, obviamente que o Carlos disse que não é a abordagem correta a preocupação ser primeiro com os lucros e depois porque ela deixou de fazer sentido, porque se as práticas foram sustentáveis, elas vai acontecer, mas ainda há alguma percepção de que alguns destes investimentos eles vão representar um custo acrescido na operação das organizações e, portanto, não haverá capacidade. E aqui era um bocadinho mais para o Pedro também este desafio de desmistificar um bocadinho esta percepção, que obviamente que tem desafios na implementação, mas que também tem vantagens, inclusive, para além de tudo aquilo que já falámos sobre as grandes vantagens para o mundo e para o planeta e para todos nós, mas que também podem surgir vantagens económicas da adoção de algumas destas práticas. Portanto, deixo aqui as duas perguntas, uma mais focada na recolha de dados e outra de vantagens e benefícios. Eu posso começar, ou Elizabeth, força. Não, só falando na ferramenta, na questão da ferramenta e na recolha de dados. Neste momento não é possível, ainda não é possível, não se esqueçam que isto praticamente nós estamos no ano zero. Okay? Foi necessário fazer aqui uma estabilização da ferramenta e de ouvir, e nós estamos a ouvir, as empresas que estão a reportar. Portanto, mas isso já está pensado. Nós identificarmos algumas ferramentas que depois ajudem as empresas a fazer um download ou uma importação de dados de ferramentas que já existem, mas é um caminho, é um trabalho, não é uma coisa já que possa ser imediata. Está mais próxima à questão de fazermos uma integração, eventualmente, com as instituições de crédito, ok? Para não termos as empresas, estou a reportar aqui, depois vou ao banco e tenho que reportar novamente. Portanto, essa questão também já está a ser trabalhada e também está a ser pensada. E é um assunto que impacta mais aqui nas grandes empresas, que é as grandes empresas têm que avaliar a sua cadeia de fornecedores. E, portanto, como é que avaliam, têm que questionar os fornecedores. E, portanto, aquilo que está neste momento a ser delineado é uma forma automatizada em que da própria ferramenta esses fornecedores sejam questionados, mas não tenham que ser questionados 2 ou 3 vezes ou 4 vezes, porque temos o mesmo fornecedor que pode estar com mais do que uma empresa. E, portanto, espero que entendam, isto é um caminho, disponibilizarmos a ferramenta, temos um ano de ferramenta, estamos a recolher pedidos. Esta questão de ser mais fácil o download de dados, já o Pedro também já tinha referenciado e, portanto, é uma questão que estamos a trabalhar. Agora, quanto à outra questão, Pedro, podes... Vamos ao desafio. Eu acho que, sem dúvida, um dos maiores desafios daquilo que é a sustentabilidade passa muito por isso, que é as empresas perceberem que isto é mais uma criação de valor do que propriamente o contrário. E o maior desafio é mesmo esse, é conseguirmos criar aqui um ponto de equilíbrio daquilo que é o desenvolvimento da parte ambiental, da parte económica e da parte sociocultural, porque eu sinto que ainda há muitas empresas que olham para a sustentabilidade como um meio apenas ligado ao meio ambiente, e não é isto. E tudo aquilo que são as poupanças e a criação de valor que nos vai trazer, e se vocês começarem a reportar, vão facilmente perceber que nos traz imenso valor e que o investimento não é assim tão grande. E volto a bater na mesma tecla que batíamos no início, a maior parte das empresas já tem estas medidas implementadas, já correm atrás de diversos objetivos que encaixam perfeitamente naquilo que é a hotelaria. Depois há aqui outro segundo desafio, que passa muito por continuar a manter a estreita proximidade junto de quem nos visita, porque não podemos abandonar aquilo que é a parte formativa e informativa, quer seja do nosso cliente externo, mas sobretudo do interno, que é quem consegue dar mais inputs junto de quem nos visita e é quem consegue ir dando pequenos passos para depois atingirmos as tais grandes metas e objetivos que temos nos relatórios. E no fundo há aqui estes desafios e também há aqui mais dois mais ligados, a meu ver, à área ambiental, que já são preponderantes hoje em dia e que serão um desafio grande nas empresas do setor, que é a desmaterialização e a economia circular, sem dúvida. Muito obrigado, eu acho que estamos... Força. Verdade o que a Elizabeth e o Pedro disseram.
mas pode ser necessário aqui um apoio às empresas no arranque. Ou seja, as empresas fazem um diagnóstico, aquelas que ainda têm a necessidade de implementar medidas corretivas, e é preciso aqui um impulso, um apoio financeiro para isso, porque naturalmente as práticas sustentáveis vão acrescentar valor ao negócio. Se nós implementarmos redutores de caudal, naturalmente vamos poupar água, é excelente para o meio ambiente, também é bom para o negócio, vou gastar menos dinheiro, mas este investimento inicial que as unidades hoteleiras terão que fazer, uma parte delas, convém haver aqui um incentivo para não cairmos naquela forma de estar, está bem, mas eu agora tenho que gastar para poupar, então prefiro não gastar e logo vejo. Portanto, este apoio do Turismo de Portugal, das empresas 360 e outros financiamentos que estão a surgir no quadro do 2030 são muito importantes para este pontapé de saída e para a integração desta questão de sustentabilidade na cadeia de negócio. Foi pena o PRR, na sua curta página sobre turismo, não ter lá deixado nada. Uma verbazinha que não precisava de ser muito substancial para pequenas coisas práticas do dia-a-dia, instalação e substituição de alguns equipamentos. Portanto, em unidades já instaladas, que se calhar tinha mais impacto no grande caminho da sustentabilidade do que... Não trouxe nada e espera-se que agora o 2030 traga estes apoios financeiros para realmente permitir que a hotelaria tenha também este apoio para saltar para o próximo passo. Não, porque obviamente que há uma diferença em unidades mais recentes ou que já foram projetadas com outro tipo de equipamentos, com outro tipo de arquitetura e com outro tipo de preocupações, provavelmente é mais fácil hoje em dia incorporar logo neste desenvolvimento um conjunto de equipamentos e medidas. Mas há todo um parque hoteleiro instalado, alguns deles com bastantes anos, em que o esforço de requalificação, de reconversão, de renovação é importante. E, portanto, aqui acho que faria todo o sentido haver um desenvolvimento de linhas de apoio precisamente para requalificações onde estejam incluídas este conjunto de medidas. Eu vou... Só dar conta, Gonçalo. Pronto. Agora, só brevemente respondendo a essa questão. O Turismo de Portugal já tem uma linha de crédito que já está existente, existe no mercado há muitos anos e agora mais recentemente com este perfil da parte ambiental, que é a linha de apoio à qualificação da oferta. E isso é para projetos de investimento, ou seja, uma unidade mais antiga quer requalificar o seu hotel e precisa de fazer investimento particular nessa área, pode ter, e tem acesso a essa linha de crédito, em que a componente do Turismo de Portugal não tem juros. Okay? E, portanto, é boa, é uma boa uma linha de financiamento. Para despesas, ou seja, quer mudar a caldeira, quer substituir os vãos envidraçados, enfim, coisas mais pontuais, vai ter esta linha que eu falei há pouco. São linhas de crédito, mas não deixam de ser importantes e não deixam de ser úteis para as empresas. Só para dar conta que não temos tudo, não temos linhas a fundo perdido, que muitas vezes colocam-nos essas questões, mas temos linhas que são uma alternativa e que ajudam na resposta aos investimentos que os empresários necessitam de fazer. Pelas minhas contas, estamos mesmo a queimar o tempo, não é, Pedro? Tenho 1 minuto ou 2 para eles fazerem Eu procurei ir respondendo... Quanto? 3 minutos. Portanto, 3 a dividir por 4, diz 4 minutos, que eu assim dava 1 minuto a cada um. Assim a conta é mais complicada, são 45 segundos. Luís, então umas últimas palavras sobre este tema aqui para encerrarmos. Alguém perguntou se a Booking, como é que pode dar destaque a experiências mais autênticas também neste âmbito, que as unidades hoteleiras estão a tentar mostrar aos clientes e ajudar também como é que estas experiências autênticas e mais ligadas à natureza, algumas delas, outras à autenticidade social e regional, como é que podem ter mais divulgação no âmbito da plataforma e tentar encaixar isto em 45 segundos vai ser impossível, mas... Bom, também não é objetivo, não é? Aquilo que a gente pretende é continuar
ajudar os parceiros nessa viagem de sustentabilidade. Pronto, isso é o ponto número 1. Colaboração, que eu já estou a ouvir que está a acontecer e cada vez mais, e é bom partilhar também informações, porque também é um ponto muito importante. E assim podemos salvaguardar jobs, podemos estimular a economia e podemos... vai ficar tudo bem. Pronto. Pedro. Eu penso que a nível de sustentabilidade, vou resumir isto rapidamente, acho que isto terá que ser viver em comunidade, basicamente, ponto. Isto será sempre um processo contínuo e de resiliência, em que temos que envolver toda a comunidade, fornecedores, clientes, porque é deles que as empresas são feitas e é de todos nós que a sustentabilidade depende. Portanto, isto será um processo de viver em comunidade. Bem, eu penso que temos que, é um bocadinho na linha, acho que é muito importante a questão da sensibilidade, da sensibilização para a questão da sustentabilidade e para perceberem que todo o impacto que nós todos, a título individual e a título coletivo, impactamos na questão do território, na questão do ambiente e, portanto, na questão do social, que impacto é que as nossas atitudes têm ao nível, durante uma estadia ou durante uma viagem. Portanto, é importante, acho que talvez a questão da sensibilização para esses temas pode ajudar a que todos nós passemos a perceber a importância destas ações ao nível da sustentabilidade. José, para encerrar. Já foi dito por todos que a sustentabilidade é um caminho. Ainda não foi dito é que não é possível voltar para trás. Portanto, é este o caminho e todos vamos ter que o fazer, quer em termos corporativos, empresariais e também a título individual. Investirmos um pouco nesta questão da educação e da formação, quer das equipas que estão nas empresas, que estão nas associações empresariais, mas também do hóspede e das unidades. Eu tive uma experiência, já foi há algum tempo, mas enfim, onde tinha um papelinho no quarto do hotel para, se não quisesse substituir a toalha, colocar de uma determinada forma. Eu fiz sempre isso e a minha toalha foi sempre substituída. Portanto, há aqui algo que temos que fazer em termos dos sistemas de comunicação e depois também olhar para nós e darmos o nosso contributo no dia-a-dia. A HP está cá para apoiar e se houver associados na sala que não estão no programa Hóspedes, vou aproveitar para os convidar a integrar o programa. Muito bem, resta-me agradecer à Luísa, ao Pedro, à Elizabeth e à Maria José e no fundo fazer aqui uma síntese. Eu acho que há aqui 3 ou 4 mensagens que podemos levar. Por um lado, o tema está na agenda, já está a ser feita muita coisa e tomadas muitas medidas por várias empresas, não só as que hoje estiveram aqui a partilhar alguns dos exemplos com vocês, mas nota-se que já há uma preocupação genuína e uma implementação genuína. Agora, é um caminho que se tem que continuar, se calhar tem que se intensificar algumas medidas, esta é um bocadinho a primeira mensagem. Haverá aqui necessidade de melhorar a comunicação e o chegar esta informação ao consumidor final por parte de quem já está a tomar estas ações. E, por outro lado, também nós próprios interiorizarmos no nosso dia-a-dia e ajudar a implementar e a propagar esta mensagem. Alguns dos temas e outro, não entramos aqui muito em detalhe, poderá ficar para se me convidares outra vez, Pedro, eu aceitarei, trarei mais temas para trazer aqui para a mesa, que é falar um bocadinho de alguns processos e alguns conceitos da hotelaria que poderão ter que ser revistos no futuro, porque poderão pôr em causa alguns destes processos de sustentabilidade. O tema das trocas e da substituição dos lençóis e da roupa de cama é um tema que pode ser revisto, mas são temas que podem levantar depois dúvidas se perde nível de serviço ou se perde nível de conforto e, portanto, é uma reflexão um bocadinho até de todos nós enquanto consumidores. A oferta de buffets é outro tema que poderá vir a ser lançada, porque é sempre uma fonte de algum desperdício alimentar e, portanto, do ponto de vista do produto e daquilo que é a oferta standard e muitas vezes da oferta associada até a um turismo mais requintado e de luxo, talvez valha a pena refletir, mas isso ficará para o ano, fica prometido. Muito obrigado a todos pela vossa presença e agradecer mais uma vez aos meus convidados.